Para a gente falar mais sobre a repercussão política desse ato, recebo agora, ao vivo, o cientista político Cristiano Noronha, que é da Arco Advice. Obrigado, Noronha, como sempre, pela presença com a gente aqui na Band News. Bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. O prazer estar aqui com vocês. Ô Noronha, qual imagina que vai ser o impacto desse ato? A marcha acabou sendo muito maior do que previsto, né? A adesão foi crescendo dia a dia. No começo, só o deputado Nicolas e alguns poucos apoiadores. Com o passar dos dias, houve uma adesão maior, até pela força digital que tem o deputado, né? Ele hoje é uma das principais lideranças nas redes sociais, tem muitos seguidores, acho que são cerca de 20 milhões no perfil mais seguido dele. É realmente muita gente e a marcha foi ganhando corpo com o passar dos dias até terminar dessa forma, infelizmente, que a gente viu hoje em Brasília com essa casualidade, né? Com essa tragédia que foi a queda do raio. Mas politicamente, qual você imagina que vai ser o impacto dessa mobilização, Noronha? Bom, Vitor, primeiro destacar aqui que já é de conhecimento, né, do público em geral, a capacidade de mobilização, do poder que o Nicolas tem utilizando as mídias sociais, né? E essa foi uma das primeiras manifestações organizadas ali por ele e que mostrou aí uma capacidade também de mobilização, vamos dizer assim, na vida real, bastante forte, né? O Nicolas, que provavelmente vai disputar um mandato a deputado federal, já na eleição passada foi um dos parlamentares, o parlamentar mais votado no país, muito provavelmente vai repetir esse feito, podendo ter até mais votos do que teve na eleição passada. E isso, sem dúvida nenhuma, projeta aí para o PL, partido ao qual ele é filiado, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também uma bancada bastante forte também na próxima legislatura. Lembrando que já nessa atual, o PL foi o partido que mais elegeu deputados federais. Essa manifestação do Nicolas mostra que a direita consegue uma mobilização muito forte e já vai chegar nessa retomada de trabalho legislativo também, pressionando as lideranças do Congresso Nacional, pressionando o governo também, com relação à instauração de investigações envolvendo o Banco Master e centrar energia também na questão da CPI do INSS, que já está, CPMI, que já já está em funcionamento lá no Congresso Nacional, né? Mas que muito provavelmente pode ser prorrogada a partir dessas pressões. O Nicolas também, com essa mobilização toda, ele acaba também pressionando para que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, também marque logo uma sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos presidenciais, especificamente em relação à lei, ao projeto que o presidente Lula vetou sobre a questão da redução de penas para os condenados ali nos atos do dia 8 de janeiro, né? Então, muito provavelmente, lembrando que o Congresso Nacional tem mais essa semana de recesso, já retorna no próximo dia 2, então, sem dúvida nenhuma, essa passeata do Nicolas vai continuar repercutindo nesse retorno do Congresso Nacional. Essa pressão começou agora, né? E muito provavelmente isso continua também a partir da semana que vem, dia 2 de fevereiro, com o retorno das atividades legislativas. Agora, Noronha, um dos motes ou uma das expressões que era bastante usada pelo próprio deputado Nicolas nos vídeos de convocação e nas vezes em que ele concedeu entrevistas sobre o ato era despertar. Ele falava em acordar a militância, em mobilizar, porque a sensação que dava, e aí queria te ouvir justamente sobre isso, Noronha, é que houve uma espécie de desmobilização da direita depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes dele ser detido, os apoiadores falavam em uma reação nacional, que o Brasil pararia, que o país iria
às ruas caso o Bolsonaro fosse detido, e nada disso aconteceu. O ex-presidente, que já estava em prisão domiciliar, permaneceu alguns meses dessa condição, depois levado para regime fechado, e aparentemente aquela capacidade de mobilização não se demonstrou, né? A gente não viu grandes atos de rua para protestar contra a prisão, nada disso. E o deputado Nicolas, nas convocações, falava justamente sobre isso, sobre um despertar da direita, sobre acordar, sobre voltar às ruas. Você imagina que essa também acaba sendo uma consequência, Noronha? Isso volta a engajar esse grupo político daqui para frente, até o período eleitoral? Acaba sendo uma demonstração de força, de certa maneira? Qual a sua avaliação? Bom, Vitor, esse ano é um ano eleitoral. Naturalmente, essas duas principais forças do país, tanto apoiadores do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, acredito que vão utilizar bastante desse instrumento de mobilização para tentar engajar e, obviamente, mobilizar seus eleitores, né? Então, a gente vai, nesse ano eleitoral, é possível que a gente veja esse tipo de manifestação, esse tipo de movimentação se intensificando, né? Considerando que é, como eu falei, como é ano eleitoral. Foi muito bom para a direita essa mobilização do Nicolas, como você falou, já estava há algum tempo sem organizar, e tiveram algumas que foram organizadas que foi dito ali que não tinha uma mobilização tão expressiva, né? O número de pessoas já estava bastante reduzido, e agora começa essa aí com o Nicolas. Vale ressaltar, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela ter sido tão expressiva, e ela ter crescido de uma forma orgânica ao longo desses últimos 6 dias, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver esses atos se multiplicando ao longo desse ano eleitoral, tanto de um lado quanto do outro. Agora, o que é muito importante para tanto para o presidente Lula quanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus militantes, é você fazer esse tipo de mobilização e atrair outros grupos de eleitores, que não aquele que esteja só com você. É por isso que eu acredito até que o discurso do Nicolas, né, foi acertado, no sentido que ele fala de professores, ele fala de saúde, ele fala de educação e ele fala de violência, que, de acordo com as pesquisas de opinião, é apontado aí como o principal problema do país, né? E então esse discurso do Nicolas também não foi um discurso ferrenho, embora tenha mobilizado muito mais a direita, mas ele não foi um discurso apenas direcionado àqueles que já apoiam a direita, que já são classificados como bolsonaristas. Ele foi também um discurso orientado para outros segmentos da população, e é isso que a direita também tem que fazer. Se quer, obviamente, criar, né, uma forma de atrair esse eleitorado mais de centro. E daí o discurso do Nicolas, na minha opinião, acertado, sob a ótica dele, de falar desses outros problemas, não apenas ficar tratando de questão de anistia ou críticas ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, essa análise do Cristiano Noronha, que é cientista político da Arco Advice. Obrigado, como sempre, Noronha, pela presença aqui com a gente. Até uma próxima. Boa semana por aí. Igualmente, boa semana para vocês, obrigado pelo convite.